decrépitos. Aqueles que herdaram a terra. Uma obra de Fábio Mourage. Uma produção Forte RPG. Edição por Diego Muniz. Medidas extremas. Os olhos cheios de ódio, os dentes cerrados e a voz disforme que horas tendia para um tom grave, sem demorar muito a desafinar em agudos que denunciavam a pouca idade daquele demônio de cabelos cinzentos. Homens corriam assustados com aquele som, sem conseguir acreditar no que estavam presenciando ali. Aquela noite deveria ser só mais uma noite igual às outras. Soltar os rassuns, esperar que triturassem aqueles malditos bonecos, limpar a rua, levar os animais de volta à central e retornar para suas casas. Ninguém esperava por aquilo, e mesmo naquele confuso momento de desespero, eles não sabiam explicar ou mesmo imaginar o que estava acontecendo. Quem era aquele menino? Ninguém nunca ouvira falar que os ratos resistiam à limpeza, muito menos que faziam com que os miolos das pessoas voassem pelos ares daquele jeito. Primeiro, os cachorros viraram mingau. Logo depois, o braço do tenente Sorrer começou a formigar, depois a ferver, e em segundos explodiu daquele jeito. Ele nem teve tempo de gritar de dor. Logo em seguida, a mesma sensação que havia sentido no braço já estava em seu peito. Tudo aquilo durou apenas um segundo, aquele segundo em que toda a sua vida passou por sua mente. Amigos, mãe, namorada, tudo se condensou em um grito que logo se tornou um engasgo. Então, os pedaços do corpo dele voaram pela calçada, chocando-se contra a parede. O sangue desceu pela vidraça da loja de memórias e do para-brisa do caminhão. Aquilo deixou todos os soldados atônitos. Mas logo que o segundo soldado também voou em 1000 pedacinhos pelos ares, o desespero tomou conta de todos. Um arrepio subiu até o pescoço, e esse fora todo o tempo que eles tiveram antes de se tornarem parte do asfalto e dos muros das lojas fechadas. Quando o soldado Piquet deu por si, era o único de seu pelotão que não estava com as partes do seu corpo espalhadas pela rua. No entanto, estava zonzo. Sua cabeça rodava e nada que pudesse pensar conseguia explicar o que estava acontecendo. Então, ele apareceu nas sombras do beco à esquerda da Rua 6. Aquele garoto não deveria ter mais do que 13 anos. Não era forte nem alto, apenas um menino comum. Mas logo, os olhos de cor avermelhada, que se sobressaltavam na escuridão daquela noite, mostraram ao soldado que não se tratava de uma criança normal, e sim do assassino de seus companheiros. Piquet cambaleava enquanto corria desesperadamente, ao mesmo tempo que ouvia os gritos dos outros companheiros que haviam ficado para trás, jogados na rua. O soldado tropeçou nas próprias pernas, no exato momento em que algo bateu em suas costas. Era uma cabeça. O balançar daquelas pequenas mãos que se mexiam como a de um maestro regendo uma sinfonia de gritos e gemidos que aterrorizava o experiente soldado. Frier Piquet escutava o sussurrar de vozes sem palavras, sons desesperados quase inaudíveis. Porém, seus sentidos estavam tão aguçados naquele momento que poderia ouvir até mesmo um alfinete cair a metros de distância. Eram seus amigos, pessoas que como ele estavam ali para fazer o que faziam toda noite, um trabalho difícil para a maioria das pessoas, mas, para ele, aquilo era algo trivial. Criados não eram humanos, e decrépitos eram bonecos sem utilidade. Logo, dá-los de comidas aos rassuns nada tinha a ver com matar pessoas. Mas, naquela noite, eram pessoas que estavam sendo estraçalhadas. E isso era assustador até para ele, homem frio e sem nenhum tipo de apreço pela vida dos decrépitos. Correr não era possível, pois quando o soldado pensou em fazê-lo, suas pernas, ou um que o dia foram elas, voaram à sua frente, e de repente tudo pareceu se mover em câmera lenta,
enquanto ele se projetava contra o poste de luz. O grito do soldado por socorro fora tão alto que talvez tenha sido escutado por toda a cidade. Minutos depois, mais reforços chegaram e tiveram o mesmo fim. 16 patrulheiros ao todo, todos que estavam naquela região. Mas, assim como Piquet e os membros de seu esquadrão, os demais reforços não foram suficientes para parar o pequeno decrépito assassino. Naquela noite, 38 homens morreram. Pela manhã, o número parecia ainda maior, pois as vítimas estavam espalhadas em vários pedaços. E os restos do soldado Frier Piquet estavam entre eles.